sei se é boa tarde ou boa noite. Quase boa noite. Quase boa noite. Eu queria aqui primeiro agradecer muito o convite do Dr. Marcelo para falar aqui. Fico muito honrado, muito feliz de poder estar aqui. Estou aqui contente de encontrar o Durval, que tem bastante tempo que a gente não se vê. E também falar que dizer que eu também concordo com muito do que ele está falando, e aí digamos que eu vou mostrar uma questão na qual eu vou justamente ao extremo oposto do que ele está falando, né, porque quando você se vê, né, na frente, dentro de uma estrutura de atendimento. No caso, esse serviço, eu pendurei ele no serviço de dor, porque é dentro do serviço de dor, o serviço de atendimento de fitoterapia, e nós trabalhamos nesse lugar só com pacientes complicados, né? Eu diria que a gente estaria entre um atendimento terciário e um atendimento quaternário. São pacientes que vêm ou da oncologia desenganados, porque não só estão com dor, mas estão com uma série de problemas relativos ao tratamento que eles fizeram. São outros pacientes que são pacientes, normalmente, nós recebemos muitos pacientes obesos com problemas de artrose severa de joelho ou de quadril, que não tem, né, pela ineficiência própria do nosso sistema de saúde, não tem como ser operados, e a gente tem que encontrar uma solução. Então fomos encontrando soluções, né, teoricamente de um nível maior de simplicidade, porque incorporando as medicinas tradicionais, lá existe acupuntura também, existe hipnose, é uma equipe multidisciplinar, mas aqui eu vou trazer especificamente o impacto da fitoterapia, né? E na hora que a gente colocou essa fitoterapia também, nós conseguimos, através de um meandro, quebrar esses paradigmas, os tais paradigmas. Então, quebramos vários paradigmas, nós conseguimos, através de doações e de suporte de parceiros, né, acesso a vários extratos de fitoterápicos que são dados em fórmulas. As fórmulas são individuais, porque, obviamente, os indivíduos que entram lá, ainda mais nesse nível de complexidade, cada um tem uma coisa completamente diferente da outra, né? E quando você contextualiza isso naquela história daquele indivíduo e também no contexto social que aquele indivíduo mora, o que ele pode usar, o que ele não pode, enfim, são todas essas complexidades que a gente lida lá. Eu aponto aqui de cima. Aqui é para baixo. E de baixo. Bom, isso daí foi feito, né, uma parceria da ABFIT, que é a Associação de Fitoterapia, onde eu participo, com o Hospital do Andaraí, né, e começou em janeiro de 2013. A maior parte desses casos aí estão entre 2013, o começo de 2013, março de 2013 e março de 2014. Né? Nesse local também a gente aproveita para treinar pessoas, né, a aprenderem a usar fitoterapia. Né? Normalmente, vários dos pacientes ou foram encaminhados para lá porque estavam com sobrepeso sem nenhuma outra solução já há algum tempo, ou pacientes com dor crônica, ou pacientes com uma série de complicações dos tratamentos que foram implementados e que não tinham melhorado. E eu trouxe, enfim, na parte, nesse atendimento específico que é da fitoterapia, a gente faz isso combinado com uma abordagem nutricional, entendeu? Então tem sempre um médico e uma nutricionista, porque a gente, na verdade, né, você fazer a distinção, né, onde
termina aquilo que pode ser contextualizado como alimento e onde começa aquilo que é contextualizado como fitoterápico, é parecido. Então a gente chegou à conclusão que essa abordagem era melhor, é a abordagem que a gente utilizou, né? E assim, essa clínica, ela está lá, né, no Andaraí, aí a entrada do ambulatório do Andaraí, há aproximadamente, vai fazer daqui a pouco 2 anos, né, e ela, assim, ela tem uma avaliação dentro do hospital incrível, entendeu? Assim, nós, nesse último ano, nós recebemos, digamos assim, o prêmio da ouvidoria de melhor avaliação do hospital. É disparadamente a clínica que é a melhor avaliada em todos os hospitais, no hospital. Apesar de outras coisas, mas os pacientes adoram isso, todos querem ir. Temos uma fila de espera agora enorme, impossível da gente dar conta, por mais que a gente esteja se esforçando por isso. Mas nós conseguimos atender, né, nesse período ali de 2013 a 2014 a 108 pacientes, não muito, mas é grande, principalmente considerando que muitas das coisas que a gente está usando aqui ou são feitas através de trabalho voluntário, ou são medicamentos que foram doados por alguém, é tudo nada que poderia vir pelo sistema convencional é viável. Então a gente teve que improvisar tudo, né? Nós fizemos 373 consultas com esses 108 pacientes, alguns pacientes, 2 ou 3, assim, a gente também procura racionalizar o máximo possível, né? Porque quando o paciente melhora muito tudo, a gente já vai, né, passando ele para um nível de menos esforço, né, e se concentrando nos que precisam mais, né? E a gente tem uma adesão, né, superior a 88% dos pacientes, ou seja, existem alguns pacientes que vão lá e depois não voltam e não tomam medicamento e tudo, mas é em torno de 10% dos pacientes, né? Às vezes o paciente não faz 100% do que a gente falou, mas a gente tem uma adesão muito boa, né? Se você compara isso aos outros estudos de adesão que existem de outras áreas, é uma adesão bem grande, que eu acho que isso já mostra bom, a característica, né, dessa amostragem que a gente tem lá são principalmente mulheres, né, a grande maioria, né, a maior parte das pessoas, né, está entre 41 e 60 anos, né, então são adultos durante a época produtiva das suas vidas, né, quer dizer, tem um impacto super importante, eu percebo isso, são pessoas que são chefes de família, que tem outras pessoas que são dependentes, ou muitas vezes são pessoas que deveriam ser chefes de famílias e estão pesando nas famílias, então as pessoas se mobilizam todas para conseguir acompanhar esse atendimento. Bom, no quanto, né, a questão da obesidade, que é uma das questões prioritárias para a gente. Por quê? Porque quando um dos motivos que fez que a gente quisesse montar esse serviço é porque a gente tinha uma quantidade grande de pessoas acima do peso e a solução para a maior parte dos seus problemas seria conseguir redução do peso corporal, né? Então, digamos aí, 36% das pessoas, né, estão com sobrepeso, né, e, enfim, como eutróficos a gente tem praticamente só 14%, né, e assim, para ver como essa questão do sobrepeso é um problema para a gente lá, né, e é uma das coisas que a gente fez. E os outros sintomas que a gente tinha também, né, aqui, né, dor, né, porque é uma clínica da dor, né, e fora isso a gente tem pacientes com constipação, insônia, dislipidemias e sintomas de menopausa. Na verdade, a maior parte dos pacientes que chegavam lá são pacientes
que são poliqueixosos, e não só poliqueixosos, mas poliproblemáticos, né? Eles carregam vários problemas ao mesmo tempo. E que a abordagem, muitas vezes, das estruturas do hospital é aquela abordagem fragmentária, né? Então, se o cara é hipertenso, daí ele tem que ir no cardiologista, mas se ele tem diabético, ele vai no endócrino, se ele tem obesidade, ele vai, dependendo do grau, ele tem que ir lá para uma fila de uma cirurgia, ou então vai ser atendido também por um outro grupo de nutrição que trabalha com isso dentro do hospital, e a gente faz essa abordagem, né? Apareceu, entrou pelo ambulatório de fitoterapia, a gente vai tratar todas as coisas que a pessoa tem dentro da nossa possibilidade. Então a gente combina, né? Faz as combinações de plantas lá para isso. Acho que eu estou indo errado. Não? Bom, aqui a gente tem uma ideia que uma quantidade significativa, uma quantidade significativa dos pacientes, né, melhorou em relação aos que não melhorou. É claro, sim, isso daí é para dar uma ideia geral, né, mas mesmo que a gente não tenha, e nem era o objetivo disso, fazer um grupo ou um comparativo, dá uma ideia que o impacto é positivo. Você compara isso com qualquer série clínica, você vê que o impacto é significativamente positivo. Ao mesmo tempo que também nos outros sintomas, né? Pacientes com menopausa, dislipidemias, insônia, né? Uma série de problemas comuns, e muitas vezes são comuns, como eu falei, nos pacientes que são pacientes ou que fizeram quimioterapia de câncer, ou então são pacientes policomplicados, estão lá no hospital há muito tempo, sem muita solução. E aí eu trouxe uns casos só para dar uma olhada. Bom, também deixa eu pedir aqui, perdão, Marcelo, eu botei isso daqui, que eu sei que você tirou o logo dessa foto linda aqui do Rio de Janeiro. É como eu não tinha o logo, eu botei a foto aqui do Cristo. No Facebook está com essa foto. No Facebook, nossa página está com essa foto. Pois é. Bom, alguns casos clínicos, por exemplo, essa paciente é um caso muito interessante e emblemático, né, da nossa. Quando ela foi encaminhada para nós, é uma paciente que tinha tido um câncer de reto, né, e aparentemente complicado, né, também com um câncer de útero, sendo que o câncer de útero, ela fez esterectomia e ficou curada, mas o câncer de reto não. Ela tem metástase até hoje para vários lugares, e ela estava desenganada. É aquele paciente que foi empurrado para a clínica da dor porque não tem mais jeito. Essa paciente estava numa cadeira de roda, ela não conseguia andar direito, e é claro que juntando todas as estratégias, mas também a fitoterapia ajudou. Ela também, por conta dessa cirurgia que ela teve, ela tinha uma dificuldade enorme de evacuar, tinha uma evacuação super dolorosa, né? Ela tinha uma osteopenia significativa, tinha muita dor na coluna. Ela era uma paciente assim desenganada, né? Isso agora já vai fazer há 2 anos. Essa mulher voltou a andar, entendeu? Ela, uma vez, fez uma descrição para nós, né, de um momento que ela conseguiu, no final de semana, estar com os filhos dela, sair, abraçar os filhos num momento único, né? Muito impressionante. Ela tinha muita dor, ela fez uma radioterapia muito além do que eu podia, então, na realidade, entre outras coisas, ela ficou com uma proctite actínica, que tinha uma dor violenta e sangrava e tudo. Tudo isso ela melhorou lá com fitoterapia simples, e fitográfico funciona super bem para isso. E ela melhorou também, reduziu o nível de estresse, ela melhorou da insônia dela e tudo, né?
E, enfim, nós usamos essas fórmulas simples, né, errado de novo. Usamos o ginseng angélica, que é uma planta chinesa, a unha de gato, né, a bacaris, né, o agáricus e o chá verde. Assim, dentro de lógicas simples, a gente sabe, por exemplo, tanto a bacaris quanto a agáricus, nós sabemos que são anti-inflamatórios potentes da mucosa do tubo digestivo. Né, o ginseng angélica nós usamos porque ela tinha uma queda significativa ela era uma coisa entre deprimida e depauperada pela radioquimioterapia, enfim. Né? E ela teve, né, uma melhora incrível. Ela, por exemplo, foi uma paciente que parou, ela estava usando cronicamente morfina e parou, porque as dores dela foram melhorando, né, era principalmente a dor retal e a dor aqui na coluna, no lugar onde ela tem metástase, e ela está aí. Até hoje em dia ela está lá, viva, andando, né, assim, chega lá no corredor da clínica da dor, fala para todo mundo, fala que aquilo foi um lugar que ajudou a vida dela a recuperar. Ela sabe que ela tem uma doença incurável, mas ela afirma também, pô, esses 1 ano, 2 anos que vocês deram de vida a mais para nós, tem um significado para nós, para mim, né, e para minha família, tem um significado que eu não sei avaliar. Bom, aqui tinha uma outra paciente, né, que chega lá principalmente por causa, como eu falei, do sobrepeso, e um sobrepeso complicado com uma síndrome da menopausa. Né? Já era hipertensa, já faz uso crônico, né, de um benzodiazepínico, né? E é interessante ver porque vários parâmetros vão melhorando, não só os parâmetros clínicos, mas parâmetros laboratoriais. Né? O IMC dela era 32. Né? E ela fez essa fórmula, né? Aqui a gente usou a alcaçuz, a passiflora, né? Porque ela era irritável, não tinha insônia, não dormia, a diascória, que é uma planta usada na menopausa, a glicine, que é a soja usada na menopausa, o umbu, e a simicifuga, que é outra planta para a menopausa. Então, tratamos muito isso. Mas a menopausa não deu nem nada significativo para ela emagrecer. Só controlamos esses parâmetros e demos uma dieta. Né? E é importante ver, né, como como o IMC dela melhorou, né, de 32 para 27. Né? Outra coisa, melhorou tudo, né, em termos aqui são os exames. Né? Melhorou tudo em termos de exame. Né? Uma glicose que estava em 115 foi para 5, mas principalmente uma hemoglobina glicosilada, né, que caiu de 7,5 para 5,9. Né? Parâmetros que são importantes, quer dizer, na verdade, é aquela história, né? Existe toda a questão filosófica, mas existe o desafio prático, né? De você chegar à frente de um paciente, muitas vezes numa instituição pública, como é no caso do Hospital do Andaraí, que está totalmente, né, deixado de lado pela política de medicina pública dos governos, tem sido sempre a de abandonar, e você conseguir fazer um resultado desse tipo com um paciente. De novo, né, voltando a dizer, fazemos tudo. Se você chegar para uma pessoa qualquer e perguntar, você deve associar livremente cinco extratos para dar para tratar um paciente, olhando ali o que ele quer, o que você acha disso? O cara fala, não, isso não tem evidência científica nenhuma, isso é um absurdo. Né?
A Anvisa jamais, quanto que a Anvisa ia validar qualquer medicamento com 5 unidades? A gente consegue isso dentro da prescrição magistral, a gente consegue, existe uma via legal para fazer isso, mas isso é uma medicina que não tem evidência. A tal da evidência científica, mas eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado com o meu paciente, porque eu quero que o meu paciente entre bem, e saia muito melhor, e volte muito melhor, e o resto que se dane. Né? Obviamente, desde que eu tenha certeza absoluta que o que eu estou fazendo com ele é algo da maior segurança. Isso eu tenho certeza absoluta porque nunca vi nenhum paciente desses complicar. E, no entanto, a gente vê quantos dos medicamentos que foram introduzidos com uma série, né, de suportes científicos, e a gente vê que depois que chega ali no mercado, aparecem os problemas. A gente tem que se lembrar que isso daqui é uma coisa que está no mercado desde que o ser humano existe. Antes no mercado existir, eles já usavam isso. Não tinha nem dinheiro, já se usava isso. Né? Então, assim, eu tenho uma visão de que tem uma segurança grande. É claro que com a ciência a gente identifica os problemas e vai retirando. Em tudo tem problema. Bom, aqui um outro paciente também que eu trago para mostrar um exemplo, né, do que a gente tem, né, uma paciente, né, com constipação crônica, e também uma paciente que vem da oncologia, né, com câncer de intestino grosso, né, e há 6 anos, hipertensa com lobalgia, aparentemente uma paciente que ficou curada, né, que não tem, mas ficou com uma série de problemas, e também já tinha outros problemas, né, mas tinha uma série de problemas relativas à época do tratamento, e além disso era hipertensa, né, e nós fizemos essa fórmula, né, usamos aqui, lembrando a espinheira santa, que é uma planta que usa para gastrite, e junto com a camomila, isso também pensar em alguma coisa que protege o estômago e que é um anti-inflamatório digestivo. A cinara, que é a alcachofra, que é uma planta mais para o problema digestivo do fígado, né? Na verdade ela era constipada, ela tinha uma síndrome digestiva complexa, né? Aí de novo aqui a carqueja e a alcaçuz. E um pouco de psílio, né? Ela tinha uma constipação significativa, essa paciente. Né? E aqui, né, ela melhora, né, melhora mais ou menos de forma geral, né, melhora da parte digestiva e da dor, né? No caso, era uma paciente cuja dor principal era uma dor atribuída ao abdômen, né? Uma dor abdominal. Bom, aqui já um que veio especificamente para a redução de peso, né? Né? Que veio para a redução de peso, né? Uma paciente com 87 quilos, né? IMC de 30, e aí provavelmente nós fizemos uma fórmula muito mais voltada para ajudar no emagrecimento. Usamos a Garcinia cambogia, que é uma fruta que, enfim, que interfere no metabolismo das gorduras, né? Usamos a passiflora com o umbu, que é uma associação que a gente usa quando o paciente tem um quadro de ansiedade que piora, né? Que aumenta a ingestão. Usamos o chá verde, que também é uma planta que tem uma literatura para emagrecer. Usamos até quantidades pequenas, nada demais. E aqui a alcaçuz. Tá? E aqui também usamos o chá de hibisco, né? O chá verde está aqui e está aqui também. Né? Usamos de duas formas. Né? E de novo a gente vê, né, o IMC dela cair significativamente, o peso dela cair significativamente no final de 2 meses. E vamos combinar que
O tratamento de obesidade também em termos de saúde pública é um problema tão sério como, por exemplo, o problema da dependência de drogas que o professor Gilbert citou tão bem. Bom, finalmente, esse daqui, uma dor nas pernas. Dor nas pernas é o tipo da coisa curiosa, é uma coisa difícil de tratar. O Yuval estava falando que o paradigma da medicina exige um diagnóstico. E nós temos um grupo de pacientes que é muito interessante, né? Em primeiro lugar, é que o médico convencional ele não consegue fazer um diagnóstico, né? Porque essa dor nas pernas, ela vem de um problema complexo, multidisciplinar. Não é uma coisa ou outra, não é só insuficiência venosa, mas não é só artrose, mas não é só edema, mas não é, na verdade tem um pouquinho de cada coisa, você manda fazer um monte de exame, nada dá e ninguém sabe, e o paciente está com dor na perna, e você tem que dar um jeito nele, né? E aí aqui nós fizemos esse, obviamente era um paciente que estava acima do peso, então isso vai ajudar, né? Fizemos essa forma, uma forma que reduz para a redução de peso, né? Que a espirulina, uma alga que a gente usa para isso, a laranja da terra também tem esse uso de reduzir peso, a carqueja, colocamos o agáricos, que é um cogumelo modulador, a semente de uva para a parte da microcirculação, né? E aqui também o alcaçuz, que é um anti-inflamatório natural. E aqui também tivemos efeitos não só na redução, né, da situação na circunferência abdominal, né, do peso, do índice de massa corporal, mas também o desaparecimento da queixa principal, né, que era aquilo que motiva a pessoa, né? A gente tem que escutar o paciente. Não adianta, tudo bem, o paciente tem obesidade ou tem uma glicose fora do parâmetro, a gente corrige isso, mas se a principal queixa que esse paciente tem é aquele que mais limita na vida dele, você não dá atenção a isso, você não está escutando o seu paciente. Então, em primeiro lugar, você tem que conseguir ajudar ele a resolver aquele problema, né, que é uma coisa que limita, a pessoa não consegue andar direito, porque a perna dói, enfim. Então, a gente conseguiu resultado nesse paciente, aliás, para cá, e aí, essa era a minha apresentação também. Eu não queria fazer uma coisa muito grande, muito extensa, só trouxe alguns casos para vocês terem ideia, né, de como funcionou, e assim, nada disso é simples. São pacientes poliqueixosos, tomando vários medicamentos ao mesmo tempo, e a gente tendo que entrar com assim, essa ação adicional, e na maior parte eu não me lembro assim, pode ser que em alguns casos nós não tenhamos tido tanta eficácia assim, a gente viu a maior parte sim, né? Alguns não, mas assim, problema não tivemos com nenhum deles, né? E temos esse serviço, que hoje em dia é o serviço mais bem avaliado lá dos ambulatórios do Andaraí. Bom, aqui tem o meu e-mail, né? Quem quiser falar comigo pode mandar um e-mail, e eu agradeço muito ao Dr. Marcelo e a todos vocês por terem me escutado.